Se o assunto é concurso, passa na Metrópole. Isso mesmo. Agora, todas as segundas, a partir das 11 da noite, você se liga na Metrópole e fica por dentro de tudo que acontece no universo dos concursos. Programa Aula Extra. Dicas, entrevistas com profissionais de sucesso, aulas temáticas e muito mais. Apresentação: Tiago Chuba e Rafael Petracioli. Aula Extra. Todas as segundas, às 11 da noite. Vai fazer concurso? Não perca. Boa noite, 23h05 em Salvador. Voltamos aqui mais uma vez com o nosso programa Aula Extra. Hoje nós vamos aproveitar aí o final de ano, né? Estamos na penúltima segunda-feira do ano, né? A próxima segunda-feira será a última, estaremos aqui também, mas vamos aproveitar essas duas últimas segundas-feiras para aqui no programa Aula Extra falarmos um pouco sobre planejamento, né? Para estudos, aproveitar que o ano está começando. Quem quer começar a estudar aí com o pé direito tem que ter uma organização muito forte, tem que ter um foco. Já conversamos isso aqui várias vezes em outras oportunidades e vamos aproveitar hoje para conversar com alguns professores. O professor Felipe Lima, por exemplo, vamos falar com ele daqui a pouco. Ele está no interior de Minas, mas vamos falar com ele por telefone. É especialista nessa matéria, memorização. Estava aqui conversando com o professor Rafael e descobrimos até que ele também trabalha com hipnose. Então vamos falar aqui com alguns professores, dar boa noite aqui aos nossos amigos professores aqui da bancada. Boa noite, Rafael Petracioli. Boa noite, galera, todo mundo bem-vindo. Vamos começar a preparação de 2014 aí com o pé direito, falar em alguns concursos que vão acontecer, focar o planejamento, porque sem planejamento não vai chegar lá. Não dá para estudar sem entender qual é o seu objetivo, qual é o concurso que você vai fazer. A gente tem muita dica hoje aqui. Estamos já com os nossos sócios praticamente aqui. Já faz parte do programa. É verdade. Boa noite, Rafa, tudo bom? Boa noite, Rafa. Boa noite, meus queridos amigos aqui da mesa. E uma boa noite muito especial aos nossos ouvintes. Muito feliz com o programa de hoje, que é um programa especial, que hoje a gente vai abordar planejamento de estudos, algo que é decisivo para quem quer conseguir a aprovação. Boa noite, professor Washington, também aqui com a gente hoje, mais uma vez, nosso amigo e sócio do programa Aula Extra. Boa noite, Tiago. Boa noite, Rafael Petracioli. Boa noite, Rafael Barreto. Pois é, o programa de hoje tem uma temática diferente, mas não menos importante, porque, na verdade, o planejamento é no planejamento que a gente alcança a vitória. Desorganização na hora do estudo, né, prejudica. Então, não perca, né? Atentos ao programa, que hoje vai ser show, como sempre. Pois é, quem quiser entrar em contato com a gente para fazer perguntas sobre essa temática de planejamento, vai no Facebook, programa Aula Extra, curte lá a nossa fanpage e lá mesmo você pode mandar sua mensagem, suas dúvidas, né? Pode ligar também aqui no 3505-5000 e tem o celular que você pode mandar mensagem. É o 8227-5810, 8227-5810. A gente já está na linha com a professora Juliana, né? Falando em planejamento, a gente não podia esquecer, né? Eu estava conversando aqui com os colegas que, além do planejamento geral para o estudo, eu acho que pelo menos cada matéria jurídica, ela tem um planejamento específico também. E cada concurso, cada prova também tem o seu planejamento específico. E a professora Juliana está com a gente para falar um pouco desse planejamento, especialmente em direito tributário e com um foco, né, relativamente importante para a segunda fase do OAB, que é uma temática, né, constante quando se está debatendo de provas, de meio jurídico e tal. Professora Juliana, tudo bom? Boa noite a todos, boa noite, Tiago, boa noite, professor Rafael. É um prazer mais uma vez estar aqui no programa Aula Extra, aqui na Rádio Metrópole. Um abraço a todos os ouvintes. Ô, professora, para a gente que é sempre um prazer falar com você. Professora, dentro dessa temática, né, específica que nós selecionamos aqui para esses dois últimos programas do ano, quais seriam as dicas, o que é que a professora pensa assim, de um planejamento de estudos para o direito tributário de forma geral, né, e especialmente para uma segunda fase, né, do direito tributário na OAB? Inclusive, se a professora puder fazer uma indicação de livros, né, fique bem à vontade, porque isso faz parte do planejamento também, escolher a bibliografia adequada e acessível.
Claro, sim, professor. Olha só, o que a gente verifica na realidade é que alunos experientes ainda estudam de forma aleatória. Escolhem uma disciplina, não, hoje eu vou estudar Direito Civil, hoje eu vou estudar Processo Penal. Estudam de forma aleatória. Isso é um erro grave. Hoje, tanto o exame de ordem quanto os concursos públicos, eles exigem uma profissionalização a ponto de o candidato se preparar dia a dia, ter uma agenda planejada com as suas atividades pessoais e com as suas atividades também de estudos, tratando os estudos como uma forma profissional aí. Então, veja só, nós estamos no final do ano, estamos aí já na véspera do Natal, na véspera do Réveillon, e muitos param de estudar nesse momento, né? Deixam para estudar na retomada aí do próximo ano. É um erro grave, porque você perde aquele ritmo de jogo, você perde a rotina de estudos, você perde o contato diário com os estudos, com a preparação. Então a dica é principalmente nesse final de ano, em que muitos estão aí estudando no edital da PGE, da Procuradoria-Geral do Estado da Bahia, estão enfrentando a segunda fase do exame de ordem. É nesse período, ainda que o horário de estudo seja reduzido, que ele seja mantido diariamente com a rotina aí programada e planejada. No direito tributário, Pode falar, professor, ele está ouvindo. De forma bem específica, o que eu aconselho é que todos, primeiramente, tenham aí o estudo detido dos artigos 145 a 157 da Constituição Federal, são cobrados aí em todas as provas, leitura da legislação seca, além do texto da Constituição, vislumbrar aí a possibilidade de ler todo o livro 2º do Código Tributário, começando com o artigo 96 até o artigo 208, ler a lei seca. Muitos ignoram, leem doutrina, leem exaustivamente aí livros direcionados e esquecem da legislação seca. Dá uma conferida nas súmulas do STF e do STJ, elas estão presentes inclusive na segunda fase do exame de ordem, e além disso ler os livros direcionados que foram escritos especificamente para os candidatos. Veja só, no direito tributário nós temos aí, por exemplo, né, por indicação, os livros importantes, como o livro Gabaritando, do professor Pedro Barreto. Temos aí o livro Exame de Ordem Segunda Fase, do professor Pedro Barreto. Tem o meu livro, Curso de Direito Tributário, que foi lançado agora recentemente. Temos aí um livro muito específico aí de prática tributária, da editora Ímpetus. Então a gente tem realmente uma vasta publicação direcionada e os candidatos devem prestar atenção no mercado editorial que foi escrito específico para o exame de ordem ou para o seu concurso aí. Nada de ficar lendo aqueles grandes manuais, porque realmente o tempo ele não é mais possível de você se especializar, né, nos grandes manuais, nos grandes textos aí. Realmente tem que ser uma consulta mais restrita, Então a dica que eu dou é essa a todos os ouvintes: manter o ritmo de jogo, inclusive nesse final de ano, não parar, estudar, manter a planilha de estudos, programar toda a sua agenda diária compatível com a sua agenda profissional de estudos, ler realmente a doutrina especializada na matéria e não esquecer da leitura da legislação seca. No direito tributário, principalmente, texto da Constituição, artigo 145 a 157, texto do Código Tributário, principalmente os artigos 96 ao 208, ler as súmulas do STJ e do STF. Isso aí não tem como fugir à legislação seca. Então, eu também até concordo com essa opinião da professora de que o ideal, né, quando você está falando de concurso público, né, você não está falando de academia, de cursos de especialização, é de fato focar na literatura voltada para concurso público, não é isso, professor? Com certeza, com o texto já direcionado, sem as grandes polêmicas, sem as grandes questões, já que as provas, elas são provas muito baseadas nas orientações jurisprudenciais, ainda que elas sejam polêmicas, mas nas orientações dos tribunais superiores. E até por uma questão também de outro tema que a gente estava discutindo aqui antes do programa começar, e me parece que você já deu sua opinião aí. Quando chega nesse final de ano, né, alguns alunos, alguns estudantes, candidatos, eles meio que entram num clima de férias, né, eles querem tirar uma férias. Você acha que
isso não é indicado, pode até ser, mas... De forma alguma, 10 dias que você para, imagina, nós estamos aí no dia 22. Candidato que para entre o dia 20 ao dia 2 de janeiro e vai retomar os seus estudos depois de 10 dias, ele não volta com o mesmo ritmo, ele perde ali aquela sequência lógica do andamento das suas atividades, e ele vai disputar uma prova na segunda fase do AB agora, dia 9 de fevereiro. Né, os demais concursos no país, várias provas já serão realizadas nesse primeiro semestre, antes da Copa, antes da Copa do Mundo. Então, o tempo é o maior adversário. E perder 10 dias num momento final como esse, realmente é irreparável. Faz toda a diferença. Irreparável. Faz toda a diferença. Certo, professora. Você vai ficar nos devendo uma visita aqui no estúdio, até para fazer o lançamento do livro aqui, ao vivo, com a gente. Com certeza. Né? Mas, vai ser um prazer. Mas mais uma vez eu agradeço muito, né, as dicas que a professora deu. É só repetindo aí para os nossos alunos, né, os nossos ouvintes, alunos anotarem que uma coisa interessante que eu achei que você falou foram partes específicas da Constituição e do Código Tributário, né? Se você pudesse repetir isso aí. Específicas, isso é verdade, viu? Eu sempre retomo isso em sala de aula, muitos ignoram, e as provas, elas vêm demonstrar exatamente isso, que o texto da Constituição e do Código Tributário é importantíssimo. Não adianta nada debruçar sobre a doutrina sem ter o conhecimento da legislação seca. Constituição, vai aí a dica. Artigo 145 ao artigo 157 e o Código Tributário Nacional do artigo 96 ao artigo 208, livro 2º do Código Tributário Nacional. Além disso, as súmulas principais aí em matéria tributária do STJ e do STF. Vou te dar uma última dica final aqui. Pronto. Em matéria de súmulas vinculantes, editadas aí pelo Supremo Tribunal Federal, algumas delas são frequentes nas provas e dizem respeito à matéria tributária, que são as súmulas número 8, 12, 19, 21, 24, 28, 29, 31 e 32. Essas súmulas, todas vinculantes do STF, dizem respeito à matéria tributária, já foram aí objeto de questões objetivas de concurso público, já foram apreciadas na primeira e segunda fase do exame de ordem. Fantástico, fantástico. Professora, muito obrigado pela participação mais uma vez, e o convite estará sempre aberto para que venha aqui aos estúdios quando estiver por aqui para Salvador, lá no Sejus, enfim, outro curso por aqui, para que a gente possa bater esse papo ao vivo e a cores e aprofundar mais no direito tributário, ok, professora? Vai ser um prazer, um grande abraço ao Rafael, ao Thiago, aos demais participantes do programa e a todos os ouvintes da Rádio Metrópole. É um prazer. Estou falando aqui diretamente de Ervalha, interior de Minas. Opa. Já curtindo o clima de Natal aqui, mas vai um abraço extremamente especial aos meus amigos soteropolitanos que me acolhem aí sempre com tanto carinho. Ok, professora, obrigado, um abraço. Tchau. Meu amigo. E a coisa a gente tá olhando aqui as vagas, né, os concursos. O primeiro semestre realmente já tá bem recheado de inscrições. Eu vou puxar de cara logo a sardinha, a brasa para minha sardinha, porque só de TRE, só de Tribunal Regional Eleitoral, a gente já tá com inscrições até dia 26 só, então logo depois do Natal não percam. TRE do Pará e TRE do Amazonas já estão com inscrições abertas e terminando. Outros concursos de analista, a gente já tem TRT de São Paulo, já está com inscrições agora em janeiro também, até 17 de janeiro. Isso. Só na área federal, a previsão para 2014 são de 47 mil vagas, entre, obviamente, os diversos órgãos da administração pública federal, sem falar nas empresas públicas, porque aí Banco do Brasil, Caixa Econômica, Casa da Moeda, em apartado, 47 mil vagas, fora essas empresas públicas. Muita coisa para acontecer já agora no primeiro semestre. Embora planejar, hein? Já estamos com o outro professor convidado? Felipe Lima. Pronto, então a gente falou nele. Estamos com o professor Felipe Lima. Boa noite, Felipe. Boa noite todo mundo aí. Tudo bom? Tudo maravilha. Nós estamos aqui no programa Aula Extra, aqui na Rádio Metrópole em Salvador.
E estamos entrando em contato com o professor Felipe Lima, que, salvo engano, também está no interior de Minas. E é o especialista, né? O professor hoje, nosso convidado, vamos dizer assim, central, porque é o professor especialista em planejamento, em memorização e em hipnose também, ficamos sabendo aqui. E tem um professor muito amigo seu que está aqui na bancada, que é o professor Rafael Barreto, que está querendo falar com você. Professor... Maravilha, grande amigo. Professor Felipe, querido, tudo bem? Olha, queria lhe dizer em nome de toda a equipe aqui do Aula Extra que pra gente é uma honra muito grande contar com a sua participação. Você que é um dos professores mais requisitados do país. Nós acompanhamos recentemente a sua participação na Rede Globo, no programa lá da Ana Maria Braga, né? Pudemos assistir você pela televisão e a gente fica muito feliz de ter você aqui com a gente. Hoje nós temos uma temática muito especial, que é planejamento. O ano está acabando, o ano novo que começa, e muitos alunos ficam se perguntando como fazer um planejamento adequado de estudos. E como você é especialista em preparar os alunos, em planejar, em dar dicas de memorização, de assimilação de conteúdo, eu queria que você ficasse totalmente à vontade. O microfone é seu para passar todas as dicas possíveis para os nossos ouvintes, querido. Maravilha, foi uma grande honra falar com vocês aqui. Obrigado pela menção aí na minha participação na Maria Braga. A gente esteve participando também do National Geographic. É verdade, o programa Incríveis do National Geographic eu assisti também, é verdade. Foi bacana, foi muito bom. E esse item que vocês estão abordando hoje é muito importante, porque é a base de todo sucesso para o concurso, para a OAB, para qualquer iniciativa de estudo, ou de vida mesmo. Planejamento de estudo é algo básico. E eu queria começar logo pelo como cumprir o planejamento. Tem muita gente que escreve. Faz 1000 planejamentos e não cumpre nem metade nenhum. Promete, você fica assistindo Faustão e fica vendo as coisas lá e fica falando, eu quero ter um corpo desse, então vou pra academia, né, você fica vendo o sujeito lá fazendo, sei lá, tendo sucesso na vida, você fala, eu quero ser assim quando eu crescer. E aí acaba que não fica na palavra. Então a primeira coisa para conseguir cumprir, deixar de falar e começar a executar, é simplesmente divulgar com as pessoas mais próximas. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, professor. Fique à vontade, fique totalmente à vontade. Primeira coisa, chega para os aliados, pai, mãe, irmão, todo mundo de casa e fala, ó, gente, tá aqui meu planejamento, pega no meu pé, isso é muito importante que cumpre, que vocês não me tirem dele, que vocês me tragam para ele sempre que eu estiver fugindo desse planejamento de estudo. E outra coisa muito importante, fundamental, é fazer um cartaz dos sonhos do que você vai realizar daqui a 5 anos, 1 ano, 10 anos, que tem elementos de anos diferentes. Então, coloca a sua aprovação no seu concurso, na sua OAB, o salário que você vai ganhar, a vida que você vai ter, enfim, o que você tem como meta de vida, tanto como família, saúde. No meu cartaz dos sonhos eu tenho lá uma alimentação melhor. Eu preciso melhorar minha alimentação. Eu vivo viajando, o grande Rafael Barreto, vai a gente se encontra nos eventos do Brasil e comida de hotel geralmente tem no meio. Se bem que o Rafa ele é maratonista, ele corre 2 maratonas por dia, todos os dias. Então ele pode comer uma jaca, um brigadeiro, que ele não vai engordar. Ele só vai passar mal, mas... Só vai passar mal. Então assim, faz o planejamento de estudo junto com o cartaz dos sonhos, que coloca as imagens dos sonhos que vai ajudar bastante, divulga com a família e imprime várias cópias. Não vai fazer planejamento e deixar na planilha. E como que faz? Primeira coisa importante, você vai pegar o edital e vai ler o edital inteiro. Tem muita gente que vai fazer concurso, enfim, prestar algum exame, sem ler o edital na íntegra, confiando apenas no que as pessoas passam. O que vai cair? Aí você fala as matérias e tá bom. Todo aluno precisa ler o edital. Alô? Parece Será que a ligação caiu? Oi, tô ouvindo. Ficou. Eu queria aproveitar até esse momento aí, mudo para um parênteses, porque essa era uma das perguntas que eu ia fazer ao professor, mas já que você tocou no ponto edital, aproveitando aí, continuando sua explicação, o que é que você acha interessante? Aquela pessoa que foca em um edital, por exemplo, eu foco no edital de juiz federal e só estudo em cima desse edital, ou você acha que isso não é uma boa ideia, porque você termina se restringindo muito, ou seja, aquela pessoa que quer determinada carreira, determinado cargo,
ela deve desde sempre, desde o início, focar apenas exclusivamente naquele edital, mesmo que a gente sabe que normalmente o concurseiro faz mais de um concurso, faz concurso para vários cargos, porque fica ali às vezes tentando passar num cargo de técnico e analista antes de chegar no de juiz e tal, ou você acha que a cada concurso aberto a pessoa deve pegar o edital deste concurso e, enfim, agregar o que tiver de novo, retirar o que não for? Enfim, essa é uma dúvida que eu sempre tive, acho que muitos ouvintes também têm. Eu morei um ano em Salvador e eu aprendi uma estratégia. Quando eu ia para o reggae, como vocês chamam por aí, na época eu solteiro, hoje em dia eu tô casado, mas na minha época de solteiro, todo mundo aí, né? Eu aprendi o seguinte: quem quer pegar todo mundo acaba não pegando ninguém. Então, é uma lógica. O Rafael deve estar rindo aí. É muito importante ter foco. Você tem que saber quem você quer pegar e manter o foco para pegar. Então, quanto mais foco, mais chance de ser aprovado. Até é importante limitar alguns editais. Existem concursos que têm uma similaridade grande, então eu vou me restringir a alguns editais semelhantes. Uma carreira como de juiz, por exemplo, o sujeito tem que focar nisso e só nisso. Não tem nada que pareça com isso. Existem matérias muito específicas, o tipo da prova são 5 fases, muito específicas, e que você não pode estar perdendo tempo com nenhum outro tipo de edital. Quando abre o edital, você fala assim: abriu o edital, eu vou começar a estudar, comece a estudar e reze muito. Você vai precisar de muita reza para conseguir ser aprovado. É muito pouco provável que o sujeito consiga a aprovação quando o edital já saiu. É uma boa hora para começar e bater na porta até que ela abra. Só para concluir a questão da análise do edital, quando o candidato identificar as matérias que ele vai precisar dar conta e conseguir dominar, ele tem que atribuir uma nota bem subjetiva para cada uma delas. Então ele vai pegar lá direito penal. Qual a nota que eu me dou? Dou 8. 8 é uma nota de 0 a 10, estou com 8. Então eu vou para direito civil. Dou 3. Então, naturalmente, no planejamento de estudo, ele vai ter que desequilibrar para estudar mais civil que penal. Isso se o edital pedir penal e civil na mesma quantidade e no mesmo peso. Eu vou fazer aqui igual a Faustão faz, né? Interromper, porque eu acho que isso é muito importante. Então, essa nota é o candidato se atribuindo naquela matéria. Isso. A cada 3, 4 meses ele vai fazer uma avaliação. Como que eu estou em constitucional? Ele vai se dar uma nota. A depender dessa nota, ele vai começar a olhar para as outras matérias e vai dizer: peraí, eu preciso estudar mais constitucional que as outras. Se for aluno do Rafael, então, vai precisar estudar menos, que ele não precisa nem pegar no livro. Não, aí vai para a prova com ele fechado. Então, fez a análise do edital, atribuiu as notas. Agora a gente vai, antes de escrever qualquer coisa na planilha, você vai colocar a hora de acordar e a hora de dormir. Isso destrói muito candidato, porque quem dorme mal, neurônios começam a morrer, você esquece parte da matéria que aprendeu e acorda com a baixa capacidade de aprender e de lembrar. Então, dormir mal é um péssimo negócio. Tem gente que fala: depois de passar no concurso eu vou começar a dormir. Você está tirando no pé. Uma 12. Arrancando o pé fora, não é nem um arranhão, não. Ele vai ficar sem dormir provavelmente durante muito tempo. Justo. Porque não vai passar, né? Justo. Se passar, vai passar lá na do homem. Eu já vi candidatos que estão tão cansados que você pergunta pro cara que horas são, ele olha pro relógio e faz: hã? Ele acabou de olhar pro relógio, só não faz pergunta difícil. Eu já vi muito candidato que ele fala assim: olha, eu vou comprar a seguinte meta, eu vou me matar de estudar. Pela lógica, quem se mata morre. O cara chega morto na prova, sim, sabendo muito. Faz todo sentido. Então, a gente tem lá, primeira coisa importante é divulgar isso, fazer várias cópias, entregar para a família, junto com o cartaz dos sonhos, que são as imagens dos sonhos das pessoas. Junto com isso, coloca nota para cada matéria, coloca a hora de dormir e a hora de acordar. Importantíssimo ter exercício físico, que regenera neurônios, favorece a memória, oxigena o cérebro, reduz a necessidade excessiva de sono. Então, quem faz esse físico tem mais chance de ser aprovado em concurso, tem mais chance de aprender, de lembrar, tem mais disposição para viver. Fantástico. Então é algo fundamental. Você tem que colocar lá 3, pelo menos 2 vezes na semana. Tem gente que exagera e coloca todo dia 2 horas. Peraí, aí complica. Mas 3 vezes na semana, 1 horinha ali, tá bom demais. Você pode até fazer o seguinte: existe, por exemplo, vai no site do STF, tem a Constituição inteira em áudio. Se você começar a procurar, tem muito material em áudio, áudio-aula, tem áudio-livro, tem uma pancada de coisa, inclusive muito material gratuito, você pode ouvir enquanto você está correndo.
já faz o tempo render. Eu tinha um colega uma vez, na época de estagiário ainda, ele hoje é servidor do Ministério Público Federal, tá lá pelo sul da Bahia, não sei se ele tá ouvindo a gente hoje, eu espero que sim, Tassiano Brito, e ele ia dormir ouvindo aulas em áudio. A canção de Niná dele era essa. Exatamente. Né? As pessoas ligam a televisão, ele botava um fone de ouvido com aulas que ele já tinha frequentado de curso gravadas e pegava no sono ouvindo aquilo ali, né? Mas foi um rapaz que menos de 6 meses depois de formado já tinha ingressado na carreira pública, estava aprovado, então certamente o esforço valeu a pena. Professor, Rafael Petracioli quem está falando, eu achei interessantíssimo essa parte que você falou da autoavaliação quanto às disciplinas. O candidato se autoavaliar, olha, nessa disciplina eu sou nota tal, nessa disciplina eu sou nota tal. Isso na prática, digamos assim, metodologicamente falando, ele vai fazer essa autoavaliação simplesmente com esse conhecimento que ele vai se olhar no espelho e dizer, pô, em penal eu me dou nota 8. Ou ele vai fazer um simulado, enfim, baixar umas questões na internet, resolver uma questão, uma prova de direito penal de um determinado concurso, e dali ele vai tirar essa avaliação. Como é que você dá essa dica para o nosso ouvinte? Como é que ele faz essa autocrítica? Tá. Os exercícios que ele tem feito todos os dias, a quantidade de matérias que ainda falta estudar, isso vai interferir na nota dele, os rendimentos nos concursos que ele já realizou, nas provas que já foram feitas, tudo isso vai contribuir para que ele tenha um sentimento sobre aquela pontuação. Às vezes você pode pegar uma prova, por exemplo, você é bom em direito constitucional, a gente citou o Rafael, e aí você faz essa prova. E calha que no dia você não se dá bem na prova, sua nota sai baixa, mas você sabe que você domina bem. Sim. Então é algo que vai te fazer pesar. Só você vai conseguir dizer quanto que você está, como que está o seu desempenho na matéria, baseado nos exercícios que você fez e nos desempenhos de provas anteriores. Isso vai ajudar bastante. Querido, um outro ponto que você comentou aí que me chamou muita atenção, porque casa com uma mensagem que eu recebi recentemente de uma aluna, que eu queria que você abordasse um pouco mais, foi essa questão de inserir o núcleo familiar no planejamento. Recentemente eu recebi uma mensagem de uma aluna que me chamou a atenção para algo que às vezes é complicado para o concurseiro. Ela relatava que ela tinha acabado de fazer a prova da OAB, não foi essa, foi o exame, o penúltimo, né, recém-seu de domingo agora. E ela comentava que ela estava fazendo o exame pela segunda vez, ela não tinha conseguido obter a aprovação, e o primo mais novo dela fez de primeira, passou, e o primo dela estava fazendo piada com a família inteira, dizendo assim, olha só, eu já passei de primeira, ela já perdeu 2 vezes e tal. Ela mandou um e-mail para mim assim, meio quase que em desespero, sem saber o que fazer, porque não aguentava mais essa pressão. A própria família dela agora estava olhando para ela, meio que sem acreditar, até quando a gente vai ficar esperando você passar? Olha, seu primo mais novo já passou e tal. Então eu queria que você reforçasse um pouquinho essa questão aí da participação da família. Inclusive pelas experiências que você tem de já ter lidado com alunos que se amoldam essa história que eu comentei aqui, que eu sei que você já pegou alunos que também passaram por essa situação. Eu queria ouvir um testemunho seu aí no ar. Maravilha, Rafael. Eu tenho 14 anos que eu faço o que eu faço, sou professor de técnicas de aprendizagem, coaching. Eu sofri isso na família, essa questão de comparações. Por que você não faz como seu primo que já foi aprovado, né? A primeira resposta que vem à cabeça é morra. Eu vou melhor, eu vou passar quando eu puder. Né? Não vou mandar para casa daquele lugar que não vou falar, mas dá vontade. Dá vontade. E quando essas comparações acontecem, faz muito mal. A primeira coisa que o candidato tem que fazer é o seguinte, eu aprendi isso na vida, ninguém vai te apoiar na busca dos seus sonhos se essas pessoas não souberem o tanto que é importante para você e o tanto que é difícil para você. Então se elas vão olhar de fora e vão dizer assim, pô, ele conseguiu, você não conseguiu, você é um fracassado, ele é um herói. E não é bem assim. Então tem que chegar no canto e falar, família, primeira coisa, se a pessoa, Rafael, que te mandou esse negócio aí, estiver me ouvindo, deve estar ouvindo. Pra ela. Primeira coisa, chama a família e fala, gente, se vocês querem me ajudar, é desse jeito, é me apoiando, é me colocando pra frente, ou até não falando nada. O seu silêncio vai me ajudar muito mais do que a sua ridicularização. Uma parte da família vai apoiar, a outra parte da família vai ridicularizar.
A minha recomendação para a família que está ridicularizando, ou se afaste, ou devolva com algo muito mais violento, violento no bom sentido. Quando as pessoas me comparavam, por exemplo, com alguém da família, dizia, fulano passou no concurso e tal, e tá ganhando muito dinheiro, e tarará. E aí eu entrava na onda das comparações e tentava comparar a pessoa com alguma coisa que ela não gostava. Ela falava, caramba, isso doeu. Eu fiz, pô, tá doendo em mim também. Então vamos, você para, eu paro, a gente fica amigo. Entendi. Né, isso não aconteceu com meu pai, mas eu já vi um aluno, certa vez o pai chegou pro filho, os dois conversando comigo, e o filho disse algo pro pai, uma resposta pro pai, por um menosprezo que o pai fez. E o filho deu uma resposta mal educada pro pai, e o pai trincou os dentes, colocou o dedo na cara do filho e falou, me respeite que eu sou seu pai. Percebi que os próximos momentos eram UFC, nocaute do pai e do filho. E aí o filho acuado falou, pai, não se preocupe, respeito eu tenho muito pelo senhor. O que me falta é a alegria de ser seu filho. Pronto. E aí o pai sentou no chão, chorou e fez, você tá cavando coisa ruim. E aí eu falei pro filho, mostra pro teu pai que ele tá te fazendo mal e ensina como é que ele te faz bem. E até uma vez eu tava fazendo um tweetcam, eu faço, às vezes, às 11 horas da noite, junto com os alunos, eu tava com a minha mãe. Pode dar até os seus contatos de Facebook, Twitter e tal. Deixa eu passar logo pro pessoal que tá ouvindo aí, que quem quiser me achar no Facebook, procura por Sou Gênios, S-O-U, Gênios, no final com o S de uva. E Twitter, Prof. Felipe Lima, e o site também sougenios.com.br. E a minha mãe falou assim pra mim, meu filho, você já superou muita coisa na vida, mas uma das coisas que você superou e que foi muito difícil fui eu. Porque eu falava que você ia ser um fracassado, eu falava que não ia dar certo, eu comparava você com seu irmão, eu fui um peso. E eu percebi que hoje esse peso fortaleceu as suas pernas. É bom que você soube usar a dificuldade que eu coloquei na sua vida como algo que te fez melhor. Isso é importante, a gente saber usar. Tem um ditado aí que rola muito em Facebook e tal, que vai usar as pedras no caminho para fazer o castelo e tal. É verdade, jogar na cabeça do povo que fala bobagem, né? Jogar as condições adversas para fortalecer, né? A situação é que cada concurseiro é que sabe sua verdade, né? A verdade de cada um é a verdade de cada um, a situação de cada um, a possibilidade de estudo de cada um. Tem gente que pode se dar a situação de estudar o dia inteiro, tem gente que não pode, tem gente que trabalha o dia todo, tem gente que é casado, tem filho, que tem um tempo reduzidíssimo, mas não é por isso que não tem vontade, que não tem foco. Na verdade, essas pessoas que tem que realmente, o planejamento tem que ser ainda melhor pensado e executado também, mas não significa que é algum tipo de empecilho, né? E voltando para essa questão do planejamento, só um detalhe, esse planejamento que a pessoa faz, você acha extremamente importante que ele seja, como a gente vê aí, né? A pessoa imprime, cola em armário, em porta, no banheiro, ou um planejamento mental, vamos dizer assim, você já acha que já resolve ou não indica o planejamento mental? Não. O sujeito tem que imprimir, até pelo seguinte, na hora do estudo ele não vai estar pensando, paro de estudar essa matéria e vou pegar aquela que eu estou mais ferrado ou continuo nessa aqui. Vai estar muito, muito claro para ele, inclusive para quem fala assim, Felipe, eu não tenho tempo de estudar, porque eu trabalho os 2 horas, chego em casa, como é que faz? Tem que cuidar da vida, tem que ser pai, ser mãe, né? Ser aquilo que a vida pede. Quando a família compra essa ideia, a própria família fala, vem cá, fica aqui um pouquinho com a gente, meia horinha, agora você vai estudar. Ou enquanto você estuda quietinho do seu lado, eu vou estudar quietinho do meu lado também aqui, e a gente fica junto, então um apoia o outro. Isso é muito importante ter essa sintonia com a família, até vibrar, até chegar para a família e dizer assim, gente, hoje eu aprendi controle de constitucionalidade. Queria comemorar com vocês, queria sair para queria explicar um pouco a vocês aqui o que é. E aí a tua família vai dizer, pô, você é o cara, você vai fazer tudo. É a cumplicidade, é um projeto, né? Tem um projeto de você envolver todo mundo no projeto. A família tem que saber o peso, né, e vibrar junto, e ver como que é difícil, e evoluir junto, e bater palma e dizer, cara, que maravilha, parabéns, você está sabendo mais hoje, amanhã você está melhor, e você vai lá e fazer sua prova e você vai conseguir, a gente está apoiando você. Isso dá muito certo. Aproveitar, vou registrar aqui um fato que aconteceu com um aluno meu do Rio de Janeiro, um período que eu dava muitas aulas no Rio de Janeiro,
E é uma história muito interessante. Ele era advogado militante, não estava mais feliz com a advocacia. O sonho dele era ser juiz federal, que é um concurso muito difícil. E a esposa dele era médica e ele sentou, conversou com a esposa que não queria mais continuar advogando, que ele queria ser juiz federal. E a esposa virou para ele e falou o seguinte: olha, você vai fechar o escritório, você vai parar de advogar e vai estudar. Eu vou sustentar a casa até você passar o concurso, não se preocupe, você não vai trabalhar, eu seguro a nossa onda. Isso foi feito, só que ele levou quase 4 anos para passar para juiz federal. E ele comentou que a partir de um certo período, sabe, as amigas, se é que são amigas dela, né, ficavam olhando o meio estranho, dizendo: nossa, você vai ficar com esse gigolô. O cara... Não, mas a palavra é essa mesmo, o povo bota veneno no olho. Exatamente. Não, pinga pimenta no olho. E ela se manteve firme com ele, ela ignore, ela inclusive se afastou um pouco dessas amigas, não queria mais elas na casa dela, entendeu, para não trazer energia ruim. E ao final de quase 4 anos ele passou, virou juiz federal. É, fantástico. Ele passou, virou juiz federal e o resto da história é que aí depois que ele virou juiz, ele trocou ela por uma menina mais novinha. Opa! Mentira. Porra, Isso aí é mentira. É que quando eu conto essa história... Era pra ser uma história bonita, todo mundo com lágrimas nos olhos aqui. Essa parte da história é mentira. Eu tava quase chorando já aqui. Quando eu conto essa história em sala que é verdadeira, pra estimular o pessoal realmente fica emocionado. Aí no final eu acredito essa parte que é mentirosa, só pra quebrar o clima, né? Mas a gente falou aqui. História bonita, realmente. O cara virou. Hoje ele é juiz federal, tá aí, com certeza, um casamento muito feliz dos dois. A gente falou aqui já algumas vezes de tempo, né? Tempo, o professor Felipe falou de tempo algumas vezes, aqui falamos. E também é uma outra questão, né? Que sempre envolve tanto a preocupação daquele que está estudando, quanto fazer o planejamento. Quanto de tempo, né? Você acha, professor, que existe, vamos dizer, o tempo mágico? Então você tem que ter 5 horas por dia. Não, você tem que ter 3 horas, já está suficiente. Ou você acha que vai muito mais pelo próprio planejamento e qualidade na utilização de determinado tempo que a pessoa tenha para disponibilizar? Bom, primeira coisa que vai essa aprovação do sujeito, e aí ele vai conseguir fazer com que pouco tempo vire muito tempo, é o uso de técnicas de aprendizagem. Por exemplo, se ele treina leitura dinâmica, tem um vídeo meu gratuito no YouTube que ensina a fazer leitura dinâmica. Eu tenho no meu site um treinamento que é o Leitura Dinâmica Personal Training Motherfucker. São 35 dias de aula onde as pessoas vão treinando e desenvolvendo competências como concentração, compreensão, velocidade de leitura. Ajuda também, por exemplo, mapas mentais, para que ele possa aprender e não esquecer mais. O grande desafio de quem faz concurso não é apenas aprender, é conseguir aprender o primeiro conteúdo e quando chegar no último, lembrar do primeiro. É verdade. Então, tudo isso faz com que o tempo renda. Às vezes o sujeito estuda 2, 3 horas por dia, mas com qualidade, rende mais com quem estuda 6 horas, 8 horas por dia. Tudo isso é algo que dá muita disposição para estudar, é estudar cuidando da postura. Tem gente que estuda com a postura curva, isso dá muito sono. E às vezes provoca um cansaço excessivo, vontade de morrer, mas isso passa com o tempo. E outra coisa que dá uma disposição muito grande para estudar, por incrível que pareça, é estudar ouvindo música. Eu não recomendo que as pessoas estudem no silêncio, porque ambiente nenhum é silencioso. Quando eu vou treinar para fazer provas de memorização, geralmente eu treino no silêncio porque o ambiente da prova é silencioso. Quando eu fui na Ana Maria Braga, eu não, por um erro meu, não conversei com ele sobre a necessidade do silêncio. Então, eu consigo memorizar, por exemplo, 40 palavras num tapa de 1 minuto. No programa, com 20 palavras, foi muito difícil para mim, porque tinha um elemento desconhecido. Na hora da prova, de quem está se preparando para fazer prova, ninguém garante que na sua prova vai estar silêncio. Ou no seu ambiente de estudo vai ser silencioso. Então, existem alguns tipos de música que estimulam a concentração. Isso vai de pessoa para pessoa. Alguns podem estudar ouvindo Johann Sebastian Bach, ou pode estudar ouvindo The Piano Guys, que é uma banda que tem músicas que estimulam muito a concentração, mas algum tipo de som, nem que seja de animal, de som de ondas do mar, algum tipo de som vai estimular a sua concentração para que você consiga render mais nos estudos. Então, dentro do... aí já vai uma outra dica, né, implícita aí, que
dentro do possível, o candidato, no seu estudo diário, ele deve transformar o seu ambiente de estudo naquilo que mais se aproxima no que ele deve encontrar no dia da própria prova, não é isso? Justo. E aí ele vai ampliar a quantidade de lugares e até horários que ele vai poder estudar. Tem muita gente que estuda de madrugada, sacrifica o sono, porque de madrugada é silencioso. Durante o dia não é. Então vai poder estudar em qualquer lugar. Vai parar entre uma aula e outra, ou sei lá, vai fazer alguma coisa no trabalho, e às vezes no almoço, você tem 1 hora para almoço, você almoçou em 20 minutos, você tem 40 minutos para sentar um pouco, dar uma lida na matéria, dar uma revisada, refazer aqui em Salvador, dependendo do lugar que você for fazer a prova, né, onde você for, o seu local de prova e o dia da prova, você vai ter que estudar ouvindo Pablo da Rocha, porque quando você estiver fazendo sua prova, né, vai estar tocando lá Chiclete com Banana, Pablo, Timbalada, etc. Eu já morei aí, eu já senti a pressão de morar nesse lugar. Felipe, querido. Tem gente que desiste da prova, né? Quando eu vou pra prova mais, eu vou pra festa. Fala, Rafa. Uma outra coisa que eu tava comentando aqui com o pessoal, que em alguns eventos que a gente participou junto, que me impressionou muito, porque eu vi você fazendo ao vivo, foram técnicas de relaxamento mental, concentração com alunos e técnicas de hipnose, sabe? Me chamou muita atenção. Às vezes a gente, em véspera de prova, viam alunos muito angustiados, nervosos para conversar, e você sentava 3, 5 minutos com aquela pessoa, fazia uma sessão de hipnose, uma sessão de concentração, e a pessoa parece que saia transformada, muito mais segura, muito mais confiante. E naturalmente que aqui pela rádio a gente não tem como desenvolver essas técnicas. Eu queria que se você pudesse divulgar, se de repente se no seu site ou na sua página do Facebook você tem vídeos sobre isso, que você reforçasse o seu site e que você passasse como é que as pessoas podem ter acesso, porque eu presenciei várias vezes você fazendo isso e realmente é uma coisa impressionante, é um resultado impressionante. Então, se você puder divulgar, os nossos ouvintes vão agradecer. Ou então, até aproveitando, dando algumas dicas mesmo de relaxamento, né? Mesmo que... Não, dá pra fazer. No ar, em 1 minuto dá pra fazer. Então pronto. Então joga duro aí. Então vamos lá. 10 minutos. Vamos lá. Olha lá, a gente tem, no meu site, no sougenius.com.br, a gente tem aulas em vídeo que tem um curso, um personal training também, que a gente faz todo dia e vai ensinando a pessoa a fazer ela mesma. Para reduzir a ansiedade, né, auto-hipnose ou auto-relaxamento para reduzir a ansiedade, para melhorar a qualidade do sono, dormir menos e acordar bem, para estimular a concentração, estimular a memória. Enfim, tem várias finalidades muito, muito úteis para quem vai fazer concurso público. Eu queria pedir um momento que todo mundo que está nos ouvindo agora, que fechasse os olhos só um pouquinho, e com os olhos fechados eu peço que você se imagine amanhã. Amanhã estudando, trabalhando, correndo atrás, fazendo a vida acontecer. E eu peço que você se visualize um dia antes da sua próxima prova, acordando feliz, acordando, sabe, muito feliz, porque tem gente que acorda com raiva ou com medo da prova. A prova é coisa boa, a prova é chance de ser aprovado. E eu peço que você se visualize sorrindo, ouvindo música, comendo alguma coisa, ou alguém. Eu peço que você se visualize indo ao ponto de prova. Eu peço que você possa vivenciar, receber a prova na sua mão, fazer a melhor prova do mundo, entregar a prova. E eu peço que você se visualize também 1 segundo antes de receber o resultado da sua aprovação. E quando você vai lá, tecla no F5 no computador, aparece na tela o seu nome. Eu fico me perguntando quem vai ser a primeira pessoa que você vai dar um abraço, vai olhar nos olhos e vai dizer, vencemos. Quem vai ser a primeira pessoa que você vai olhar nos olhos também e vai dizer, chupa quem duvidou de mim. Eu peço que você se visualize tomando posse, recebendo sua carteira do AB, recebendo sua carteira funcional do seu concurso público e visualizando todos os seus sonhos no futuro. Família feliz, uma vida espiritual bacana, realização também nos bens materiais, comprando seu carro, sua casa, uma vida financeira legal, enfim, com plenitude. Agora pode abrir os olhos e bota a mão na cabeça que vai começar. Amanhã vai ser um dia novo. Com certeza. Professor Felipe, muito bom, obrigado. Acho que os ouvintes da Metrópole foram brindados com sua participação hoje aqui. Você, além de dar dicas valiosíssimas, é uma figura. Obrigado. Essa de comendo qualquer coisa, alguém aqui ainda bem que os microfones estavam desligados. Você está convidadíssimo para quando estiver aqui por Salvador para vir participar ao vivo aqui na bancada com a gente, fazemos questão. Então é só dizer, olha, Salvador, vou estar tal dia aí, então a gente faz questão que você venha, participe conosco, gostamos muito. E deixe mais uma vez aí no ar seu Facebook, seu Twitter, seu site, porque eu acho que tudo que você falou aí tem um potencial de ajudar muitos nossos ouvintes, muito pessoal de concurso, porque
nem só de conteúdo vive o concurseiro. Então, tudo isso, planejamento, relaxamento, a motivação, exercício físico, enfim, tudo isso que cerca o não conteúdo, digamos assim. Acho que você colocou muita coisa importante. Então, deixe suas formas de contato, divulgação aí, que eu acho que nossos ouvintes vão bombar seus canais aí. Maravilha. Quem quiser mandar e-mail pra gente, manda pro suporte@sougenius.com.br. O site é o sougenius, com o de uva no final, .com.br. O Facebook é o Sou Gênios e o Twitter é @prof. Felipe Lima. Quem precisar de ajuda pode contar com a gente. Meus esforços aí sem limites. Rafael Barreto, grande amigo e irmão, obrigado pelo convite aí em participar. Energia maravilhosa no programa. Muito obrigado a todo mundo que está fazendo parte desse programa, tanto em casa como aí na produção. E conta com a gente. Professor Felipe, professor Washington aqui, rapidinho. Eu estava aqui conversando com o pessoal e ainda preocupado. Final de ano, hoje é dia 23, amanhã é 24. O aluno para estudar para comer um peru, descansa um pouco, ou tem que manter o ritmo? Esse momento de relaxar agora. Aí você respira fundo e tem duas respostas, sim e não. Primeira resposta é a seguinte: se a sua prova está muito perto, é importante tirar um tempinho no diminutivo para curtir a família um pouco e voltar para estudar, porque no próximo ano o peru vai estar bonito. Vai estar aprovado e todo mundo, né, feliz da vida porque passou. Então não se sinta culpado por participar das festas de final de ano, mas com moderação. Se a prova está longe, você está bem adiantado, a coisa está caminhando, aí tira um tempo um pouco maior sem culpa. Ou você está se sentindo cansado. Esse é um bom termômetro. Qual é o meu nível de cansaço? Estou muito cansado, tô. Então para esses dias aqui sem culpa nenhuma. Para geral. Não faz nada o dia inteiro. Com a família, dá uma descansada boa, renova as energias e aí sim, vai voltar na voadora com os dois pés, com todo o gás. Com certeza. A minha preocupação é porque a gente que acompanha os alunos, eles ficam tão estafados, tão cansados, que chega nesse momento ele fica no conflito. Pô, será que eu curto? Será que não? Como é que eu faço? E quando para com culpa, né? E para com culpa. É importante saber e precisa saber que essa pausa é uma pausa estratégica. Não uma pausa de falta de zelo, de cuidado com o planejamento. Isso aqui é um momento de você oxigenar, criar força e seguir em frente. Professor, muito obrigado. De fato, a bancada já elogiou, mas eu vou conseguindo aqui. Muito esclarecedor, com certeza vai ajudar tanto quem está se submetendo ao exame, às provas, quanto a gente aqui, porque não deixamos de estudar, né? Com certeza. Com certeza. Vamos lá, estamos juntos. O que precisarem aí, conta com a gente. Um abraço. Felipe, querido, Rafael Barreto, mais uma vez, em nome de toda a bancada aqui, agradecer demais, foi sensacional. Tenho certeza que todo mundo aqui que está nos ouvindo ficou encantado com as mensagens que você passou. Então aqui em nome de toda a bancada, a gente se despede de você, mais uma vez agradecendo, registrando aí que a casa está aberta. Se você vier em Salvador e não comparecer aqui ao vivo no programa, nós ficaremos magoados. É verdade. Questão, quando você estiver em Salvador, você vai estar aqui ao vivo com a gente e fique à vontade aí para dar o seu boa noite final, querido. Maravilha, Rafael. Eu sempre tenho comigo que Deus coloca grandes acontecimentos e pessoas maravilhosas no meu caminho. Mas contigo, Rafa, ele não economizou não, velho. Botou pra quebrar. Dani tá ouvindo, se quiser mandar um beijo pra Dani. Ô, Dani, beijo grande, viu, Dani? Você é uma monja zen pra aguentar esse homem aí, perturbador da Ordem da Paz. Beijo grande, Dani. Gente, mais uma vez, boa noite pra vocês aí. Amo de coração essa terra, essa Bahia maravilhosa, esse lugar fantástico e obrigado por tudo, valeu mesmo. Fantástico, pô, dicas sensacionais aí. Tô lembrando que na próxima segunda-feira nós ainda vamos estar, né, tratando desse tema. Podemos entrar em contato novamente com o professor Felipe para falar de outras coisas. Mas falando, né, voltando, não, continuando, mas naquela ótica um pouco mais específica, eu queria aproveitar aqui o professor de Constitucional, que está aqui, né, o professor Rafael Barreto, para, assim como a professora Juliana falou um pouco da segunda fase, né, de direito tributário, que você pudesse falar de algum planejamento específico, né, para a segunda fase em direito constitucional, especificamente da prova da OAB, que acho que isso também é importante da gente focar. Claro. Olha, direito constitucional, de uma maneira geral, em prova de segunda fase, de todo e qualquer concurso,
a gente consegue identificar sempre uma certa preferência por parte das bancas, independente de quais sejam, por alguns temas, que são os temas do controle de constitucionalidade e dos direitos fundamentais. Isso em relação não somente à prova do AB, mas como todo e qualquer concurso, quando você já vai para uma específica de direito constitucional, tem que reforçar bastante o estudo do controle de constitucionalidade e dos direitos fundamentais. Na prova da OAB, a segunda fase de direito constitucional tem que inserir ainda processo legislativo. Eu costumo até brincar com os alunos dizendo que a segunda fase de direito constitucional é a mais fácil de todas as segundas fases do OAB. Por quê? Porque se o aluno estuda muito controle de constitucionalidade, processo legislativo e um pouco de direitos fundamentais, ele é aprovado. O conteúdo do direito constitucional é gigantesco, a gente sabe, mas é impressionante como a prova prática de direito constitucional no AB, ela vem muito específica em controle, processo legislativo e algumas questões de direitos fundamentais. Quem está me escutando agora, que está se preparando para essa prova, vai aproveitar essa reta final aí de ano, onde vai ter mais tempo para estudar muito esses temas. Falando um pouco de direito administrativo, né, a gente sofre, aqui na área de direito administrativo, sofre com a falta de uma codificação, né? Se não faz, ao meu ver, isso é uma opinião minha, porque isso é muito controverso, se não faz falta, né, da perspectiva da ciência do direito administrativo, um código, para quem está estudando especificamente para concurso, isso faz falta. Então, eu acho que é preciso, nesse momento, focar também, assim como o professor Rafael Barreto falou de direito constitucional, focar também em alguns temas, e isso leva necessariamente a focar em leis, né, que eu considero que são, assim, os temas básicos e recorrentes, né, em direito administrativo. Aliás, não só na segunda fase, a primeira fase foi um exemplo disso, que é o servidor público. Então, focar na lei 8.112, né, do servidor público. A lei de licitações também é uma lei que é central, né, na prova de direito administrativo, a lei 8666 de 93. E aí no embalo, né, da licitação, falando um pouco de contratos, porque a própria lei de licitação já fala de contratos, a lei 8987, que é a lei de concessão e permissão. Então acho que são 3 legislações, né, 3 leis que dentro desse planejamento, já que hoje nós estamos falando de planejamento e preparação, né, para estudar para uma prova de concurso qualquer, e especialmente aqui falando de segunda fase de OAB, eu acho que são 3 temas, né, 3 leis que a pessoa tem que chegar lá sabendo de trás para frente, não tem como correr. Fora isso, a parte prática está dentro quase que de constitucional, né, que são os remédios constitucionais, né, um pouco ação ordinária e já um pouco mais voltado para o CPC, mas a temática dessas peças estará dentro de uma dessas leis esparsas. E como eu sempre costumo dizer também em sala, professores, que eu percebo o direito administrativo de uma forma assim bem clara, na construção do conhecimento de direito administrativo. Eu sempre faço essa comparação com a construção de uma casa, né? Você tem um fundamento da casa, que no caso de direito administrativo seria o direito constitucional. Eu sempre digo que quem não gosta muito, não tem muita intimidade com o direito constitucional, sempre terá dificuldade de direito administrativo, né? E aí, em cima dessa base de direito constitucional bem feita, eu sempre costumo falar que existem 3 pilares básicos, que são aqueles 3 assuntos iniciais: princípios, poderes e atos. Entendendo bem esses 3 assuntos, né, esses 3 pilastras do direito administrativo, todos os outros assuntos são acessórios à casa, né? Então, enfim, você consegue manejar bem servidor público, você consegue entender licitação, você consegue entender contratos, concessão, enfim, as limitações administrativas, a propriedade privada, enfim, tudo isso você consegue entender. E mesmo que você eventualmente tenha uma dificuldade nessa ou naquela, não tenha visto, não lembre desse artigo e tal, quando você tem essa noção geral de princípios, atos e poderes, você consegue chegar a uma resposta, pelo menos eliminar aquilo que de absurdo a prova está tentando fazer você incorrer em erro. Mas eu acho que o foco de direito administrativo tem que ser por aí. Professor Rafael Takara. Galera, Faculdade Batista, vestibular 2014.1, com novo FIES, curso de administração, direito, contabilidade, filosofia, gastronomia, pedagogia, teologia, serviço social e agora com gestão pública. Uma faculdade aprovadíssima pelo MEC, inscrições em www.mec.br.
www.fbb.br. Maiores informações pelo telefone 3505-3459. Escolha a melhor, faça FBB. Galera, o programa hoje voou. Eu tomei um susto agora quando eu olhei pro relógio aqui. Também o professor Felipe deu um show à parte aqui também. A gente fica cada dia mais orgulhoso porque todo mundo está participando conosco, que está encampando o projeto do Aula Extra, só está. E é interessante como o Aula Extra, ele está, de certa forma, ele está conseguindo trazer professores do Brasil inteiro, né? Nós já tivemos professores de Minas, de São Paulo, de muito Brasília. O professor Felipe, que agora é global, né? Tá no Maria Braga, nos deu a honra de participar, que coisa bacana. Estão ouvindo a gente, inclusive, hoje em Nova York. Estão ouvindo lá a gente, mandaram aqui. É verdade. Tudo. Gente, então, boa noite para Thiago, boa noite meu amigo Washington, boa noite meu amigo Rafa. A gente se encontra aqui na semana que vem, vamos dar continuidade ao próprio planejamento. E já falar de alguns editais importantes que estão abertos. E eu vou dar semana que vem algumas dicas específicas sobre resolução de questões e planejamento. A importância de você estar trabalhando com resolução de questões para um planejamento ser proveitoso. Gente, só lembrando, janeiro está chegando, já está na boca aí, e os programas de janeiro a gente vai trazer para vocês aqui algumas dicas, algumas aulas direcionadas para o concurso da Procuradoria do Estado da Bahia. O professor Roberto Figueiredo já se colocou à disposição da gente aqui, procurador do Estado respeitadíssimo aqui na Bahia, e a gente vai dar bastante foco nesse concurso. No mês de janeiro a gente vai trazer muita coisa boa para quem vai fazer o concurso da PGE. Tá Exatamente. Bom? Então até logo, pessoal, boa noite e até segunda-feira que vem neste mesmo horário. Abração. Boas festas, pessoal, descansem, curtam a família e segunda-feira estamos aqui. Queridos, boa noite. Só lembrando, para aqueles que acreditam, amanhã, meia-noite, momento especialíssimo, pois estaremos comemorando o nascimento daquele que dividiu a história antes e depois dele, que ele possa abençoar todos aqueles que estão nos ouvindo e também os que não estão nos ouvindo. Que Jesus Cristo benedicat nós homens. Amém. Você acabou de ficar mais perto da aprovação. Aula Extra na Metrópole, com Thiago Chuba e Rafael Petracioli.